nos adotaram no coração deles. Eu agradeço a Deus por isso. São amigos que têm estado conosco agora na caminhada, apoiando o nosso ministério, incentivando, e não tem dinheiro que pague. E eu digo a vocês que ao entrar a esta casa de oração, meu coração saltou de alegria a ver, mais uma nenenzinha dos pés de Jesus sendo gerada aqui neste lugar. Que Deus possa abençoar e possa multiplicar as ovelhas deste lugar. Amém? Irmãos, sem demora, livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias. Verso 9, que diz o seguinte: todavia, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas contra eles de dia e de noite por causa deles. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, toda vez que se fala sobre Neemias, que se lembra de Neemias, que cita-se Neemias, a gente automaticamente lembra logo do quê? Da reconstrução dos muros. Só que até chegar na reconstrução dos muros tem toda uma história, tem todo um acontecimento, tem toda uma atitude de alguém que aparentemente não tinha nem porquê tomar tal atitude, que era Neemias. Porque diferente dos exilados da Babilônia, Neemias ele estava no palácio do rei. Neemias tinha casa, Neemias tinha comida, Neemias tinha um emprego de excelência, porque ele estava ao lado do rei diariamente. Era alguém que pela história você percebe que não era um copeiro comum, era alguém que tinha acesso, tinha intimidade com o rei da época. Então Neemias não era qualquer pessoa. Neemias não era alguém que estava jogado ao tempo, que estava largado à margem. Não, Neemias ele era alguém. Só que esse alguém recebe a notícia: Neemias, os nossos irmãos que regressaram do cativeiro, que estão de volta em Jerusalém, estão em extrema miséria. E tem um porém, Neemias: as muralhas estão ao chão e as portas foram queimadas a fogo. Em outras palavras, Neemias, o negócio está ruim, está feio, está triste. Irmãos, Neemias podia ignorar a situação. Neemias podia dar as costas e dizer: o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. O que parte tenho eu com Jerusalém? A minha vida está feita aqui, eu tenho tudo. O que é que eu tenho a ver com Jerusalém? Só que, irmãos, olha o que Salmos declara: orai pela paz de Jerusalém, porque prosperarão quem a ama e quer bem. No livro de Jeremias, Deus dá um conselho ao povo antes do povo ser levado a cativo. Neemias avisa ao povo o seguinte: para eles orarem pelo lugar aonde estão indo, porque na paz do lugar eles terão paz. Aleluia. Uma vez, irmãos, que você ora pelo ambiente que você está, você começa a ter paz. Aleluia. Uma vez que você intercede pelo ambiente que você habita, que você trabalha, que você congrega, você também é beneficiado pela paz do ambiente. Glória a Deus. Porque é muito fácil, irmãos, você ir para uma empresa e dizer: meu patrão é insuportável, minha chefe é atribulada, porque meu pastor é assim, porque meu marido é assado, a minha esposa não vale nada. E você está fazendo o que a respeito? Está orando pelo lugar? Está orando pelo ambiente? Está colocando em oração? Porque uma coisa é, irmãos, quando o diabo ele acha alguém na brecha para ele usar. Outra coisa é quando Deus também encontra alguém na brecha para poder combater as obras do diabo. Aleluia. Cadê você? Porque olha, é forte isso aqui. Ore pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém em paz você vai prosperar. A sua empresa em paz, você vai prosperar. A sua família em paz, você vai prosperar. O seu ministério em paz, você vai prosperar. Você começa a perceber que Deus ele leva você a um meio de orar, mas que depois essa mesma oração, ainda que não seja por você, mas agrega você. Aleluia. Porque Deus não libera ninguém de mão vazia. O que a palavra diz? Orai um pelos outros para que sabes. Quando você esquece a sua dor, esquece o seu problema e prioriza o problema de alguém, foi dito aqui: o próprio Deus passa no fogo junto com você.
Aleluia. Quando você abre mão do seu lamento para sentir o lamento de alguém, Deus passa pelas águas junto com você. Glória a Deus. Neemias recebe a notícia, o relato de Jerusalém. E não era coisa boa, não. Só que Neemias, ele recebe e não ignora, ele sente, ele abraça, ele toma para si. Porque ele vai orar. Senhor, é o teu povo. Glória. Senhor, perdoa os nossos pecados. Neemias se colocou, meu pastor, na situação. Deus perdoa os nossos pecados. Aleluia. Porque ainda que Neemias não estivesse mais em Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Neemias. E tem pessoas que às vezes esquecem de onde Deus tirou. Tem pessoas que esquecem as mãos que foram estendidas para ajudar. Aleluia. Irmãos, cuidado com a ingratidão. Porque hoje você pode estar muito bem, obrigada, mas você não sabe do dia de amanhã. Aleluia. Neemias, ele não estava mais habitando lá, mas ele ainda se importava com Jerusalém. Se importava com seus irmãos em decadência em Jerusalém. Se importava com a casa do Senhor que estava deserta. Se importava com a cidade que estava sem proteção. E ele vai orar. Senhor. Só que o que é lindo de Neemias é que Neemias, ele não somente orava, ele agia. Aleluia. Neemias, ele não somente largava na mão de Deus e Deus está agindo. Não, ele também ia fazer alguma coisa. Aleluia. Porque chega no capítulo 2, mesmo triste, mesmo abatido, mesmo ali aborrecido, amargurado com a situação, Neemias não largou seu posto de serviço. Mesmo num dia que Neemias podia dizer: olha, avisa ao rei que hoje eu não estou bem, avisa ao rei que hoje eu não vou trabalhar, que hoje eu não estou legal. Neemias coloca a sua roupa, Neemias coloca a sua veste e ele continua de pé servindo ao rei. Aleluia. Aleluia. Irmãos, entendam uma coisa: notícia ruim vai bater na porta de todo mundo. A própria palavra fala isso, que o sol nasce para o justo e para o injusto. O dia mal vem para todo mundo. A diferença é a minha posição no dia mal. Como eu estou no dia mal. Como está a minha vida com Deus no dia mal. Aleluia. Como eu vou me colocar diante de Deus no dia mal. Porque, irmãos, entenda uma coisa: a luta não mata a crente, não. O que mata a crente é pecado. Peleja, prova, provação não abate crente, não. Quem abate crente é o pecado. Se você entendesse, irmãos, que é na hora da luta que Deus se manifesta, que é no problema que Ele revela a sua glória, que é no deserto que Ele vai jogar a água da rocha, que é no vale que Ele derruba gigante, você estaria dando glória no meio dessa luta. Glória a Deus. Sabe por quê? Minha pastora Ana Paula, quando eu peguei esse detalhe, eu fiquei alucinada com Deus. 1 Samuel, capítulo 16, 17 e 18. A gente sabe que vai acontecer uma grande guerra, uma luta histórica. Quem? Davi e Golias. Mas olha o detalhe que a Bíblia traz no capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Israel estava de um lado, meu pastor Enéas, e os filisteus do outro lado, meu pastor Paulo. E no meio de ambos as nações, o que é que tinha? Um vale. Meu Deus, aleluia. E sabe automaticamente do que eu me lembro, minha irmã? Salmo 23. Porque Davi, quando ele se coloca em posição de guerra para lutar contra Golias, ele para de um lado, Golias do outro, no meio do vale. E em seu coração Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi se encontra com a morte que tinha 3 metros de altura, mas ele não temeu, porque Davi desce a guerra dizendo: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu derrubo você, Golias. É no nome do Senhor dos Exércitos a quem você tem afrontado. Davi se viu a morte de frente, mas ele não temeu, porque ele sabia que no vale Deus estava com ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Aleluia. quando você entender que Deus ele não somente tira você do problema, Ele entra com você, você vai ser mais feliz. Porque olha que Salmo 91 declara: eu estarei com Ele na angústia, livrarei e o glorificarei. Mas primeiro Deus entra no problema, te livra e depois te glorifica.
Aleluia. Porque, ó, Ele não é só um Senhor que está no trono dando ordens. Ele é Pai que caminha junto com você no deserto. Porque Ele declarou isso ao povo de Israel: eu estive esses 40 anos com você no deserto, te sustentando com maná, dando água da rocha, a roupa não envelheceu, o sapato não quebrou, para você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia. E Neemias, irmãos, estava lá diante do rei. E ele percebe a visitação de Deus na hora que o rei pergunta: Neemias, por que você está tão triste assim? Eu nunca te vi dessa maneira, por que você está desse jeito? Irmãos, e quando você não sai da posição, você recebe a visitação de Deus no momento mais improvável. Aleluia. Pergunta para Zacarias e Isabel, ambos velhos, avançados em idade, não tinham filhos. Olha a vergonha. Só que os dois juntos, caminhando lado a lado com Deus, independente da vergonha de não ter filho. E a Bíblia diz no livro de Lucas que era dia de Zacarias servir o sacerdócio ao Senhor, que caiu a sorte sobre ele. E ele vai. E no dia do seu serviço, no dia que ele estava lá adorando a Deus, entregando oferta, sacrificando ao Senhor, ele recebe a visitação de quem? Gabriel. Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Glória. E a tua mulher Isabel vai ter um filho. Glória. Eu te pergunto, irmãos, se Zacarias ele decide não servir mais, porque não tinha filho. Se ele decide, não, Deus não fez o que o meu coração dele queria, eu vou parar de servir. Se Zacarias falou: olha, Isabel, quer saber de uma? A gente orou, a gente jejuou, buscou e Deus não fez, vamos largar a obra. João Batista não ia nascer. Ele não ia poder ter a moral, minha pastora, de dizer: olha, Gabriel me visitou. Aquele que assiste diante de Deus, entregou a vitória, foi na minha mão. Aleluia. Glória Ele a não tem Deus. moral para dizer. Aleluia. Mas mesmo faltando um pedaço, Zacarias estava servindo. Glória. Neemias, mesmo abatido, estava servindo. Glória a Deus. Eu não sei qual como está o seu emocional neste dia. Eu não sei como está a sua vida com Deus hoje. Mas ei, não largue o serviço. Eu não sei o que você ainda não alcançou com Deus, mas olha o que você já superou com Deus. Aleluia. Então dê glória a Deus, dê aleluia. Louve a Ele, porque talvez você quer, como diz aquela música, nem era para você estar aqui. Mas olha você aí. Quantas vezes já abriu a boca para dizer: Deus, não aguento mais, Senhor, não quero mais, não suporto mais, vou jogar para cima. Mas olha você aqui. Porque mesmo doendo, mesmo sofrendo, sangrando, não largou o serviço. E Neemias aproveita a oportunidade e diz: meu rei, como eu não estaria triste, olha como está a casa dos meus pais. Eu preciso ir lá fazer alguma coisa. E se for do teu agrado, ó rei, me dê cartas. Porque olha, eu preciso trabalhar e preciso de material para fazer o serviço. Porque não basta só orar, tem que botar a mão na massa. E para botar a mão na massa tem que ter material. Aleluia. Glória. Ele falou: você precisa de cartas, meu rei. E mais, ainda preciso que o Senhor me dê moral para onde eu chegar, o povo me ajudar. Porque, irmãos, às vezes a ajuda, o socorro vem de gente menos improvável. E sabe o que é lindo? Que no final de toda essa situação, Neemias declara: olha, eu tive sucesso, mas não é porque eu sou copeiro do rei. Eu tive sucesso não é porque eu sou bonitinho, eu sou o cara, eu sou o tal. Não, eu tive sucesso porque a boa mão do Senhor é sobre mim. Glória. Neemias orou, mas Neemias também agiu. Neemias não cruzou os braços e esperou Deus fazer alguma coisa. Ele pegou a parte difícil, a parte fácil ele foi fazer. Glória a Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa: a parte difícil é com Deus, a fácil é nossa. O que? Orar, Aleluia. perseverar, permanecer. Essa parte é mais fácil. Porque o mais difícil ele faz, não é à toa que quando Abraão recebe a visitação do anjo para confirmar o nascimento de Isaac, olha que o anjo pergunta para ele: Abraão, existe alguma coisa difícil que Deus não possa
Aleluia. Glória. Existe. Glória a Deus. Mas sabe o que é lindo? Que a gente canta isso. Bota no peito isso, o quê? Que dê para Deus nada. Mas para mim é. Mas no meu caso é. É porque minha mãe. É porque meu pai. É porque eu nasci assim. É porque minha família é assado. É porque comigo o negócio é mais... Sempre tem alguma coisa. Porque na vida do outro Deus faz, mas na minha é um pouco mais complicado. Neemias não estava nem aí para a dificuldade. Neemias arregaçou a manga e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Glória a Deus. Já orei, Deus já está agindo, mas eu também preciso agir. Aleluia. Neemias desce a Jerusalém. Ele sonda toda a cidade. Depois vai bater um papo com o povo. Ele anima o povo, envolve o povo na obra. O povo começa a se animar. Vamos embora, vamos levantar o muro. Vamos aquela coisa toda. Aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Só que, irmãos, entenda uma coisa e guarda algo no teu coração. Toda vez que a gente se dispõe a fazer a vontade do Senhor, o diabo ele vai se levantar. Não tem de correr. Toda vez que a gente se dispõe a fazer o chamado, a executar o dom que Deus nos deu, o diabo ele vai fazer alguma coisa para tentar atrapalhar. Isso é fato. Só que isso não tem que ser motivo para eu ser negligente com as coisas de Deus. Isso não tem que ser motivo para eu ser omissa ao chamado que Deus me deu. Ah, porque o diabo vai tocar, porque o diabo vai fazer. Ele vai fazer de um jeito ou de outro. A questão é, irmãos, que quando eu estou no centro da vontade de Deus, vai cair 11.000, mas eu não serei atingida. E praga nenhuma chegará à minha tenda. Glória a Deus. Acabou. Não tem que ter medo do diabo de barganhar com ele. Porque guarda algo no teu coração. Se na tua caminhada você não bate de frente com o diabo, é porque você está andando na mesma direção que ele. É fato. O que é que o 1 João vai dizer? Que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você não tem que estar alimentando obra, não tem que estar barganhando, não tem que se deixar ser seduzida pelas obras, tem que desfazer as obras do diabo. Aleluia. Entendendo que aquele que lhe chamou Glória. é muito maior e mais poderoso do que o diabo que está no mundo. Oh, glória. Ah, Aline, mas o mundo já é maligno, mas ainda tem um Deus que governa todas as coisas. Aleluia. A palavra diz que ele tem poder nos céus e embaixo da terra. Glória. Ai de quem tentar desafiar o nosso Deus. Quem é o diabo comparado ao nosso Deus, irmão? Aleluia. Você está adorando um Deus de barro? Aleluia. Você está servindo um Deus de pedra para ter medo do diabo? Glória. Pelo contrário, você serve um Deus vivo e que vive dentro de você. Glória. Aleluia. Ninguém sabia do que podia acontecer ao descer para mexer em Jerusalém. Mas ele vai. Se levanta, Sambalate, Tobias e companhia limitada para tentar frustrar os planos. Mas Neemias tinha uma convicção dentro dele: não, a mão do Senhor está comigo nesse negócio. Glória. Muitos largaram Neemias de mão. As pessoas que no início disseram: Neemias, conta comigo, fecha comigo, foram os primeiros a largar Neemias de lado. Mas Neemias permaneceu de pé. Por quê? Eles começam a ameaçar. Ah, a gente vai lutar contra Jerusalém, vai derrubar Jerusalém, vai guerrear contra todo mundo. O que Neemias faz? A gente leu 4:9. Ele vai orar de novo. Ele fala: e nós oramos ao nosso Deus. Mas ficou só aí? Vírgula. E colocamos guardas de dia e de noite. Ele orou, mas também vigiou. Ele orou, mas ele também agiu. Ele entregou ao Senhor, mas ele também guardou o povo. Aleluia. Ao ponto dele dizer o seguinte: com uma mão se fazia a obra e com a outra segurava a espada. Glória a Deus. Com uma se levantava o muro, mas com a outra a trombeta no arco. Porque ele disse: se o inimigo vier, ele vai achar. Se o inimigo entrar, tem. Porque quando tocar a trombeta, quem vai guerrear ao nosso favor é o nosso Deus. Aleluia. Neemias não recuou. As ameaças não pararam. Chega no capítulo 6, Neemias declara: opa, pra que eu vou me encontrar com vocês? Aleluia. Manda avisar lá que eu estou na grande obra, eu não posso parar. Glória. Irmãos, o diabo ele não vai deixar de insistir. Olha que a palavra fala que ele anda ao redor bramando, buscando a quem possa tragar. Mas ele não pode ele achar. Só não deixa ele te encontrar. Que você vai conseguir concluir toda a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. E ainda que ele se levante, lembre que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. As lutas, irmãos, sinto lhe dizer, não vão cessar. O problema não vai acabar. Jesus já tinha dito isso. Tem de bom ânimo.
Glória a Deus. Mas eu venci o mundo. E quando chega em Romanos, ele fortalece o negócio. E aqueles que estão em Cristo são mais vencedores. Você quer mais o quê? Aleluia. Quer desistir por quê? Quer parar por quê? Quer reclamar por quê? Glória a Deus. Se em Cristo você é mais que vencedor. E sabe o que é lindo, minha pastora Paula? Que mesmo com ameaça, mesmo com deboche, mesmo com afronta, Neemias concluiu o muro em 52 dias. E vírgula, e não havia brecha. Glória a Deus. Aleluia. Querendo o diabo ou não, os muros ficaram de pé. Querendo o Sambalate ou não, os muros ficaram de pé. Porque o que é plantado em oração não cai. O que é alicerçado com busca não derruba. Tudo que é feito no Senhor, o diabo pode até vir, mas tem que bater. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, acredite mais no Deus que você veio adorar nesta noite. Glória a Deus. Ative mais a sua fé no Deus que você veio buscar nesta noite. Aleluia. Essa luta que se levantou não é para te matar, é para você entender a força que Glória a você tem. Deus. É para você entender a ousadia que você tem. É para você entender a coragem que você tem. Porque maior é aquele que habita na sua vida. Oh, glória. E os muros ficaram de pé. Glória. E você também vai ficar de pé. Glória. Para a gente orar. Glória. Jesus pega o discípulo e fala o seguinte: ei, Glória a Deus. pega o barco e atravessa. E a Bíblia diz que Jesus insistiu para eles atravessarem Glória. para o outro lado. Só que ao chegar no meio do mar, meu pastor Paulo, do nada, vento, do nada, tempestade, do nada, água entrando dentro do barco. E quantas vezes na nossa vida não é assim? Tá tudo indo muito bem, obrigada. Do nada, a casa cai, o barco vira, é casamento que acaba, é porta que fecha, emprego que acaba. Do nada. Só que os discípulos começaram a gritar de medo, começaram a temer. E eram homens pescadores, treinados da água. E tiveram medo da tempestade. Detalhe. Só que aí, minha pastora Ana Paula, quem lembrou? Jesus está no barco. No meio do desespero, alguém, o Filho de Deus lá lembrou: não, Jesus está na popa. Glória. E sabe o que é lindo? Que a força do mar não acordou Jesus. O vento sacudindo não acordou Jesus. A água batendo no barco não acordou Jesus. Mas quando foram clamar, Jesus levanta e diz: vento, se aquieta, mar, se acalma. E se fez tamanha bonança, ao ponto de dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é aquele que criou o céu, criou a terra, criou a mim e a você. E que ele está dizendo: eu não perdi o controle da situação. Quem manda no mar sou eu, quem manda no barco sou eu, e quem toma conta da tua vida sou eu, diz o Senhor. E se você acredita, se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Feche os seus olhos, querido. Glória a Deus. Aleluia. Pense na adversidade, na Glória a luta Deus. que se abateu contra a sua vida, na afronta, no deboche, Glória a Deus. no descrédito da sua fé. Pode pensar que hoje você está liberado a pensar nessas coisas, porque vai ser a última vez que você vai se abater por causa disso. Eu creio, Jesus. Vai ser a última vez que você vai chorar por causa disso. Porque quando o diabo vier de novo, você vai dizer: dá licença que eu estou na grande obra e não posso parar. Quando a luta vier de novo, você vai dizer: dá licença que eu estou na grande obra e não posso parar. Eu estou num grande chamado e não posso parar. Eu estou numa grande missão e eu não posso parar. Pai, obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Deus, pela tua presença, Deus, que invade o ambiente. Obrigada, meu Pai, pela tua glória que está descendo neste altar. Obrigada, Pai, por esse fogo que está aquecendo agora a nossa alma. Pai, pode estar 10 graus lá fora, mas está quente aqui dentro. Pode estar frio lá fora, mas aqueceu aqui dentro. Porque o homem da fornalha está passeando aqui. Deixa ele te renovar agora. Deixa ele te avivar agora. Deixa ele me fortalecer agora. Toda tristeza começa a sair. Todo peso, frustração, decepção começa a sair agora. Todo fardo pesado, jugo pesado vai caindo por terra agora. Deus, que a tua unção que despedaça o jugo. Renova esse crente agora. Renova essa crente agora.
ficar de pé no trono. Pai, muito obrigada por essa noite. Em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, louvado esta noite por essa mensagem. Vamos